Você que é empreteca ou empreteca já sabe bem como funciona o Empretec tradicional. Mas agora chegou o momento de você conhecer a nova versão do programa, a continuação que muitos de vocês tanto pediram. O Empretec Arena vai te ajudar a impulsionar ainda mais os seus negócios, pois os comportamentos empreendedores serão estimulados em você de uma forma completamente dinâmica, moderna e com foco nas tomadas de decisões rápidas. Mas sem spoilers. O nosso bate-papo hoje será dividido em duas partes. Na primeira, você vai conhecer todos os detalhes sobre o conceito do Empretec Arena e as principais diferenças em relação ao Empretec que você já conhece. Já na segunda parte, você vai ficar por dentro das novidades do novo programa, como ele vai mudar a sua vida na prática. Então vamos lá, pois o início da sua jornada no Empretec Arena começa agora. Para conversar com vocês, temos dois convidados especiais. A Andréia Álvares, que ela é gestora estadual do Empretec aqui no Sebrae São Paulo. Obrigado pela sua participação, Andréia. Eu que agradeço o convite. E também o Cláudio Forner, que ele é o criador do conceito Arena do Empretec. Obrigado pela participação, Cláudio. Eu que agradeço. Para a gente começar, Cláudio, já queria ver com você logo de cara. Qual que é a diferença, a principal diferença entre o Empretec tradicional e o novo Empretec Arena? Então, eu acho que conceitualmente, vamos partir dessa premissa, tá? O Empretec Arena, ele simboliza o empreender no Brasil. Todo empreendedor sabe que empreender não é uma coisa fácil. É uma luta todo dia, são desafios que precisam ser absorvidos no decorrer de uma jornada, mudanças de regras sistematicamente. Então, conceitualmente, o empreendedor ele está diariamente numa arena. O que eu imaginei, o que eu idealizei, né? Criar um escopo onde o participante do Empretec pudesse ser submetido ao máximo da exigência, né? Levá-lo à exaustão do empreender, exigindo ao máximo, fazendo com que ele tenha uma trilha, uma jornada ao longo do Empretec Arena que represente esse dia a dia. Mas o mais importante de tudo no Arena, um pouco diferente do Empretec tradicional, é que há uma sobrecarga inteligente de desafio. É como se você entendesse a jornada em duas etapas, onde a primeira etapa é um aprendizado. E num segundo momento, já finalizando o Empretec Arena, esse participante ele é chamado para um desafio final, para se desafiar num grau, talvez que ele não consiga imaginar. E por que isso é importante? Porque as pessoas não têm noção da sua máxima capacidade. Todos tendem a fazer o melhor que podem, dar o melhor de si. E a gente sabe aí fora que nem sempre isso é o bastante. E no Arena isso ficou muito claro o quanto esse empreendedor pode entregar a mais. E aí não é esforço físico, é inteligência de negócio. Não é virar a noite trabalhando para entregar um resultado, e sim elaborar melhor uma ideia, fazer uma prospecção de meio ambiente do ponto de vista de como essas oportunidades podem ser melhor aproveitadas e entregar um resultado maior, melhor, né? Sem sombra de dúvida. Então, o Empretec Arena, basicamente, ele tem esse escopo e ele é espelhado nas competências do Empretec, mas o formato como essas competências são exploradas é que é diferenciado. Muito bom, Forner. E, Andréia, esse formato novo que o Forner falou agora para a gente, ele contribui muito, né, para o desenvolvimento das habilidades empreendedoras de quem vai fazer, né, de quem já fez o Empretec e vai fazer agora o Empretec Arena. Como que você acredita que essa nova metodologia vai contribuir nesse sentido? Então, como foi bem colocado pelo Forner, no Empretec tradicional, você conhece, tem o conhecimento das habilidades, dos comportamentos do empreendedor de sucesso. No Arena, você é levado ao extremo desses comportamentos. Então, a partir do momento que você já chegou, às vezes, ao seu limite, ao limite da sua empresa, limite de crescimento, é através dos comportamentos, é através desse desafio que tem no Arena, que é mais do que um cutucão, né, Forner? É um empurrão para o empreendedor, para ele se ver como muito mais do que aquilo que ele achava que ele era, muito mais do que aquilo que ele pensava a respeito de si mesmo. Muito legal. E Forner, a gente tem hoje o cenário, um avanço tecnológico muito grande, né?
E muitos pequenos negócios, muitos empreendedores e empreendedoras têm dúvidas de como usar a tecnologia a seu favor nos negócios, né? Então eu queria entender de você, nesse cenário tecnológico avançado que nós estamos, como que o Empretec Arena vai ajudar os empreendedores nesse sentido? Então, Rogério, o grande diferencial do Arena em relação ao Empretec é a tecnologia. Algoritmos muito sofisticados. Então, inicialmente, só para você ter uma ideia, o grupo de trabalho, os times de trabalho no Arena, eles são formados por um algoritmo complexo de complementariedade de perfil. Então, o que acontece? Num grupo de 5, 6, 7 pessoas, eu sempre vou ter alguém que vai complementar o meu perfil. Então, na entrega, esse compartilhamento, essa forma como o engajamento acontece no Arena, ele é proporcional às competências individuais, mas a complementariedade faz com que a entrega ela tenha uma grandiosidade ímpar dentro do Arena. Esse é o primeiro ponto. Segundo, todo o Empretec Arena está dentro do celular. Sempre com algoritmos precisos, sempre com uma leitura da jornada, onde eu posso voltar atrás, ver os pontos, ver onde eu estou evoluindo. Eu também tenho uma capacidade de avaliar os meus parceiros e pontuar em relação às competências empreendedoras, mas também ser pontuado. Então, eu tenho um acompanhamento diário em relação à minha performance por parte do meu time de trabalho. Então, tudo isso vai se somando pouco a pouco em algoritmo. Todos os controles econômicos e financeiros, a parte criativa do participante, onde ele vai para o ambiente prospectar informações para modelar um negócio para o Arena, tudo isso em cima de plataforma com algoritmos precisos que ajudam o empreendedor a entender um pouco mais esse ambiente de empreender do ponto de vista de organização e de uma maneira absurdamente acelerada. Então, aqui tem um outro grande diferencial. O ciclo vivencial do Empretec, que tem 6 estágios bem definidos, no Arena nós aceleramos porque utilizamos basicamente 3 de forma muito mais intensa. Os demais são pano de fundo do ciclo vivencial. Então, as coisas acontecem muito mais rápido e amadurecem mais rápido. Sobretudo porque tem de mais importante, né? O empreendedor observar aonde está tropeçando, quais os pontos fracos e, em tempo real, continuar a jornada e melhorar esses pontos. Então, ele pode corrigir esse processo e também aquele momento que eu já falei anteriormente, né? De ele conseguir estabelecer para si um desafio e usar a sua consciência, o seu jeito de pensar e fazer um sprint final, né? Então, o Empretec Arena utiliza metodologias aceleradas. Nós trabalhamos com Design Sprint, que ele acelera mais o processo, gira o encontro da transformação de ideias em oportunidades e em resultados efetivos. Então, basicamente, a tecnologia ela é o DNA do Empretec Arena. Quem já fez o Empretec pensa no desenvolvimento dos comportamentos empreendedores que vão aprender agora, né? Que vão se desenvolver ainda mais no Empretec Arena, e tem aquelas pessoas que também não fizeram o Empretec, né? E não conhecem nada sobre esse desenvolvimento dos comportamentos empreendedores. Então eu queria que você falasse um pouquinho, ressaltasse essa importância para os empreendedores de hoje em desenvolverem essas habilidades. O que de fato são esses comportamentos e como ter esses comportamentos vai ajudar quem está assistindo a gente agora? Antes da gente voltar a falar do Arena, eu quero convidar quem ainda não fez o Empretec tradicional, que procure um escritório regional e se permita essa jornada, essa virada de chave na sua vida. Quando a gente fala em comportamento, Rogério, empreender é muito mais do que você fazer um fluxo de caixa, do que fazer a logística, do que simplesmente abrir a porta do negócio. A importância do comportamento para um empreendedor, ela está justamente na sua atitude, a forma como ela vai lidar com o seu negócio. Quando você abre um negócio, você abre um empreendimento, você começa ali e você não sabe nem por onde começar, você vai agir por intuição. Quando você tem, como um Empretec te fornece 30 comportamentos testados e que você os provoca, que ele é provocado, você acaba praticando os 30 comportamentos dos empreendedores de sucesso. No Empretec Arena, então, quem já fez o Empretec, que vai para o Arena, além dele reviver, relembrar
O próprio seminário, não que eles sejam iguais, eles não têm nada a ver, né? Não é nada parecido o Empretec tradicional com o Arena. O Arena ele é muito acelerado, mas pensa assim, são 30 comportamentos. A gente não consegue absorver os 30, não dá. Mesmo você tem 6 dias no Empretec tradicional, você vai ter ali maior habilidade com 2 ou 3, você vai se desafiar com 1 ou 2. No Arena é o seu momento, o seu empreteco, ou seu empreteco, de se voltar para a sala, voltar para o empreteco, se reciclar, resgatar aquele comportamento que você não trabalhou ainda, que você ainda não teve, não se desafiou nesse sentido. Só que, como bem colocado já pelo Forner, é acelerado, é bem acelerado. Muito legal isso. Eu até queria perguntar para você, Forner, em resumo, assim, para a gente encerrar esse primeiro bloco, as pessoas estão curiosas. O que o Empretec Arena tem que nenhum outro programa de capacitação no Brasil pode oferecer? Então, inicialmente, todo participante do Arena tem uma jornada que nós chamamos pré-seminário, que seria o preparo para a jornada. Então, imagina você assim, ó, que os outros treinamentos, você acaba conhecendo os conteúdos, as experimentações no decorrer das atividades, né? O que acontece com a Arena? O fim de semana que antecede o início do Arena, o participante recebe uma jornada com uma série de atividades interativas, algumas gamificadas, e muitos vídeos de preparo sobre toda a temática. Então, ele já chega no Empretec Arena com a bateria carregada, focado, já sabe exatamente o que ele busca e mais do que isso, né? O que o Arena vai ter que entregar para ele poder sair dessa jornada com um objetivo concluído e, sobretudo, satisfeito com o programa. Então, esse é um grande diferencial em relação aos outros. Muito bem, partindo da premissa que eu recebo um participante muito mais preparado, mas também com a expectativa muito mais elevada. Então, imagine vocês que o treinamento, ele começa num patamar baixo e a motivação vai crescendo ao longo da semana, ou ao longo de todo o período do treinamento. O próprio Empretec tradicional é assim, o participante começa numa velocidade, ele vai interagindo, ele vai colocando as suas questões em jogo, vai sentindo mais à vontade, vai se soltando. No Arena, não. O participante já se solta no primeiro dia e tudo acontece muito rápido. E aí tem um ponto, Rogério, que é muito importante destacar para quem já fez o Empretec ou já participou de outros programas de capacitação empreendedora. No Arena, bem no meio da jornada, nós temos o jogo da experimentação das 10 competências, um jogo só. E esse jogo, ele é mesclado com situações sustentado por algoritmos muito complexos, muitas variáveis, um jogo que exige muito da inteligência de empreender, ok? Numa dinâmica extremamente atual, moderna, e que tem a ver com tecnologia, né? Tudo, como eu disse anteriormente, na tela do celular, com a participação intensa de todos os integrantes. Não tem a menor chance de um time ser bem sucedido nesse jogo se um participante utiliza o celular para responder mensagens do WhatsApp, checar e-mail, ou seja, é corpo presente, foco e resultado. Então, é um dia... o jogo é extenso, ele começa de manhã, vai até a metade da tarde, e ele entrega as 10 características empreendedoras e o participante trilha nos 30 comportamentos para buscar esse resultado. E o ganho é fantástico, assim, também é um turbilhamento, né? Esse jogo acelera mais ainda a cabeça do empreendedor, do participante, para colocá-lo para empreender. Só depois desse jogo é que efetivamente ele empreende no Arena. Mas aí é o seguinte, né? Já sabe todo o caminho, já está tudo planejado, é só uma questão de executar. Então, a partir do jogo, experimentou as competências, meu amigo, é hora de você experimentar. Então, a lógica desse treinamento, ele se difere da maioria. Isso eu conheço e pode falar assim com muita segurança. Eu desconheço um treinamento presencial que utiliza o telefone celular através do app Empretec Arena para gerar toda essa complementação. Ou seja, é um treinamento sem burocracia nenhuma. Não tem material nenhum.
única, exclusivamente o celular e uma projeção de tela para vídeos, para interações e assim por diante. Mas, basicamente, é um seminário tecnológico. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês desse primeiro bloco, viu, gente? Não vão embora. Então, para começar com você, André, que mensagem final desse primeiro bloco a gente pode passar? Se você ainda não é empreteco, empreteque-se para poder fazer o Arena. Se você é empreteco, se desafie, vem para o Arena. Vocês não têm ideia do que é o Empretec Arena. No Sebrae, eu tenho um bom tempo de Sebrae. Não temos nenhum curso, nenhuma solução, nada que chegue perto do que é a entrega, a velocidade e a intensidade do Empretec Arena. Venham. Muito bom. Obrigado, Andréia. Forner, por favor, sua mensagem final. Então, você que já fez Empretec, ao terminar o seminário Empretec, aquela semana fatídica depois do Empretec, colocar em prática tudo aquilo que você viu. No decorrer do tempo, muita coisa é incorporada, mas eu tenho certeza, porque eu também sou Empretec, que alguma coisa ficou para trás. Ou em intensidade, ou a própria característica por inteiro. Então, primeiro que é uma oportunidade ímpar. Entrar na Arena para resgatar um ponto onde você parou. Intensificar a partir daquele ponto que você acha que já chegou no seu limite. Porque o Arena Régua sobe, e sobe muito. Eu não perderia essa oportunidade. Eu aguardo você na Arena. Muito bom. Muito obrigado, Forner, mais uma vez. Andréia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E lembrando, pessoal, intervalinho é rapidinho, coisa de 10, 15, 20 segundos e a gente já volta com as dicas práticas. Vocês vão conhecer duas pessoas que já fizeram Empretec Arena e vão passar o dia a dia, como foi, como elas estão agindo no momento. Fica aí, rapidinho, a gente já volta. Bom, pessoal, voltamos com o Empretec Arena e agora a gente vai aprender um pouco mais sobre a prática. O que vocês vão encontrar de prático no Empretec Arena? A gente viu agora no bloco anterior um pouco da parte conceitual do novo programa. E agora nós temos duas convidadas aqui conosco, que vocês já estão de olho nelas. A Daiane Cunha, que ela é analista de negócios do Sebrae em Piracicaba, já fez o Empretec e é gestora regional do programa, certo, Dai? Certinho. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E também a Luciana Neves, que é empreteca. Ela é proprietária da empresa Metamorfose de consultoria e treinamento e está aqui com a gente também para trazer essa diferença do Empretec, do Empretec Arena e também fez o Empretec Arena recentemente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Show, pessoal! Então agora a gente vai começar. Eu vou pedir para a Luciana começar respondendo para a gente qual que é a principal diferença que você sentiu entre o Empretec tradicional e o Empretec Arena. E é importante você falar para a gente quando que você fez o Empretec tradicional e também quando você fez o Arena, por favor. Eu fiz o Empretec tradicional em 2007. E, na realidade, eu tive vontade de fazer o Empretec de novo, né? E eu acredito que quando eu fiz o Arena, que eu fui convidada para fazer o Arena, foi essa oportunidade que eu sempre quis. E a gente sabe que quem é empreteco não pode repetir o Empretec. E um dos diferenciais que eu senti do Arena para o tradicional já foi logo no início. Porque a gente passa por um pré-curso, e ele é gamificado, então você... É muito engraçado porque você vai passando por etapas, se você não conclui, ele te bloqueia, te dá ali para você não dar continuidade. E o que é mais interessante também, e que chega num ponto em que você... tinha aquela pergunta, você quer realmente ir para a Arena? Assine, porque você tem que se comprometer. Então, uma das coisas que já me chamou bastante atenção é que você já passa por um desenvolvimento lá, passo a passo, que faz você relembrar, olhar para si, olhar para o seu locus de controle, algumas coisas assim, que já te traz uma bagagem para você ir. E um ponto também que eu achei bem legal, que foi a parte em que quando você assina o contrato, você já tem um contato com a sua equipe. Então, é bem diferente do tradicional. Porque no tradicional, não, você vai para o presencial e lá que começa a fluir tudo. E no Empretec Arena, não. E quando você chega no presencialmente, aí você vê que o Empretec Arena, ele vem
justamente, eu acho que para suprir esse mundo nosso do empreendedor, que a gente saiu do mundo VUCA, que é uma sigla, um acrônimo em inglês, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e hoje a gente está no mundo BUNNY, que nada mais é do que está tudo frágil, daí ansioso, nada linear, não linear, e também quando a gente fala do incompreensível. O que eu senti no Arena? Que ele te coloca justamente nesse cenário do BUNNY, em que você tem que ter soluções rápidas, em que você tem que ter uma troca muito forte, assim, até com a sua equipe. Tem dinâmicas que faz você, assim, falar, puxa, será que realmente eu vou? E ali está sendo testado, né, totalmente os comportamentos. E foi muito importante eu revisitar também a parte dos comportamentos que eu tinha visto lá em 2007, das características do comportamento, e começar a enxergar o quanto nós, empreendedores, a gente também vai passando por transformações, e o quanto foi importante eu estar no Arena para eu olhar para mim e ver, olha, é com você, Luciana. Agora o compromisso aí é lá na arena do dia a dia. Então isso foi bem interessante para mim, dessa diferença que me marcou bastante em relação ao Empretec tradicional e o Arena. Sensacional, muito bom. Inclusive, a Lu acabou de falar um pouquinho sobre a dinâmica, né? E o Forner e a Andréa no bloco anterior também falaram. Eu queria entender de você, Dai, como que essa dinâmica nova do Empretec Arena, moderna, revisitada, auxilia no dia a dia de quem está participando do programa? Essa parte da gamificação do Empretec Arena, ele vem realmente para desafiar ainda mais, né? A gente teve a oportunidade de vivenciar essa experiência, eu também fiz em 2017 e a dinâmica realmente é totalmente diferente, é mais desafiadora, ela é mais intensa. As pessoas perguntam, pode ser mais intenso? Sim, pode ser mais intenso e mais desafiador. Então essa parte da gamificação, ela coloca em jogo, os jogos colocam você para se desafiar. Né? Então, olhar para você, trabalhar todas as partes, todos os comportamentos empreendedores. E aí os jogos que eu vejo, na minha opinião, é assim, você consegue trabalhar essa questão da velocidade na tomada de decisão. Então você precisa, o mundo de hoje está muito mais tecnológico, muito mais moderno, as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente precisa dessa velocidade e o Arena traz isso, dentro da parte dos jogos, das dinâmicas que são aplicadas, a gente precisa ter essa velocidade e essa rapidez, porque se a gente não tomar essa decisão com precisão, com estratégia, o mundo lá fora vai acabar consumindo a gente, então essa dinâmica vai te desafiar ainda mais. E teve, Luciana, algum momento específico, assim, durante o Arena, que marcou você, assim, que foi muito significativo na sua vida? Foi assim, teve um momento em que, na hora quando começa a ter alguns feedbacks, ou você está sendo provocado ali num desafio que tem, e eu comecei a analisar o quanto aquele feedback, para mim, tinha sido importante em relação a fortalecer uma das características que era a rede de contatos, né? A persuasão em rede de contatos. E aí eu olhei e falei assim, o quanto eu tinha isso no outro Empretec de 2007 e o quanto estava distante também, essa característica que era muito forte em mim em 2007 já não era tão forte agora. Justamente por quê? Porque a gente vai passando por essas mudanças, né? Essas nuances que vai acontecendo, essa transformação digital. E assim, o que eu percebi também foi quando eu observei o porquê. Porque o pós-pandemia, né? Quanta coisa mudou, quanta coisa a gente está sendo... Na época de inteligência artificial, eu acho que o Empretec Arena ele veio para mostrar assim, ou você... muda, olha para isso e começa a colocar em prática no seu dia a dia, porque ali você já coloca, né? E um termo que me veio muito quando eu fiz o Empretec Arena foi o de ser antifrágil. Porque ali você está ali na arena, é que nem um lutador de boxe, você pode tomar porrada ali.
Aí ele para, né? Ele tá lá, ele dá uma olhada para o adversário, e aí ele olha, e ele vai, ele não tá super, mas ele já aprendeu o que ele pode fazer e ele continua. Então, acho que o Arena, ele mostrou bastante isso para mim, sabe? O lado de eu trabalhar ser antifrágil. Na minha percepção, o Arena, ele trouxe também, né? A gente consegue reviver esses comportamentos e a gente consegue perceber aquilo que de repente estava adormecido. E aí percebe-se através do próprio game, da equipe que você está trabalhando, nessa questão da tecnologia, que você pode fazer mais, né? Você pode se desafiar mais. E isso também eu pude observar na minha participação, que eu podia fazer mais. E aí eu consegui mostrar para mim mesma, durante a vivência, de que eu era capaz de fazer. E a própria equipe depois, no feedback, falou assim, Daiane, você precisa acreditar mais em você, você precisa colocar mais em prática. Então, realmente, o Arena, ele proporciona esse resgate e contribui para que você possa reviver e falar assim, poxa vida, deixa eu analisar aquilo que eu já fiz ou que eu deixei de fazer. Então, acho que isso, complementando da Lu, foi bem bacana. E o que é interessante quando ela falou, também que me lembrou agora, que eu achei bem diferente do Empretec tradicional, é em relação à parte do feedback. A gente tem o feedback, né, da equipe. De todos da equipe. E a gente também dá o feedback para eles. E assim, e ninguém sabe quem deu o feedback, é no aplicativo. Então, um grande diferencial é isso também. Porque você não tem isso, sabe? É a maturidade ali, sabe? Você se enxergar, né? Sim. Sensacional. Não, e assim, vocês estão falando muito sobre mudança, sobre transformação, né? E uma coisa que a gente sempre enxerga por aí, principalmente nesse mundo moderno que nós estamos, é aquela palavrinha mágica de mindset, que a gente tem que mudar o mindset e tal. E pensando na mentalidade dos empreendedores, como que você acha, Daiane, que a mentalidade dos empreendedores vai mudar, que o mindset dos empreendedores vai mudar, eu não gosto muito dessa palavra, mas tudo bem, vai mudar com o Empretec Arena? Como que eles vão agir diferente? Eles vão reviver, né, aquilo que eles passaram lá no passado, os comportamentos empreendedores, vai trazer essa oportunidade para eles, como eu disse, de analisar aquilo que eles deixaram de fazer com o tempo, né, porque as coisas, como a Lu até próprio disse, vai passando, vai tendo transformação, então muitas coisas às vezes a gente deixa de colocar em prática, e há essa oportunidade dele, sabe, daquela chacoalhada, daquela... Opa, peraí, você pode fazer mais. Então, o Arena, ele traz isso, a análise da própria participante de como ele pode trabalhar os comportamentos empreendedores. De repente, aqueles que adormeceram, dar uma acordada neles, ou até mesmo aqueles que talvez não tenham sido desenvolvidos tanto no Empretec tradicional, ele possa, de repente, nesse momento... reforçar e falar assim, não, eu vou focar nesses comportamentos que eu não tive a oportunidade de trabalhar eles no passado, eu vou trabalhar e vou dar o foco neles agora. Então, essa é uma oportunidade de resgate e dele poder olhar para ele e falar assim, poxa, peraí, eu posso mais, mas deixa eu olhar o que eu já fiz, deixa eu ver o que eu posso fazer. E é sempre muito bom a gente ilustrar, eu gosto de ilustrar. Quem está assistindo a gente com certeza também, mas... E eu na prática, como que eu vou sentir isso? Então nada mais justo do que eu pedir para a Luciana falar para a gente algum exemplo do seu dia a dia hoje, na metamorfose. Como que você sentiu alguma dificuldade, alguma coisa que aconteceu, que você falou, poxa, eu consegui resolver esse problema, ou consegui me superar, ou consegui algo muito positivo para a minha consultoria por conta do meu aprendizado no Empretec Arena que eu não tinha antes do Empretec tradicional. O que você pode contar pra gente? Eu vejo, eu olhando assim para o meu dia a dia e identificando que eu preciso colocar em prática determinadas coisas. E um ponto que me chamou muito a atenção, que eu já estou colocando em prática, é fazer esse novo olhar mais rápido da minha transformação digital. Legal. Que eu estava bem, sabe, bem assim, sabe, acomodada, né? E eu acho que foi até, isso vem até com a minha expectativa. A expectativa que eu falei quando eu entrei no Arena era sair do casulo, né? Porque eu tinha voltado para ele. E aí, realmente, eu estou fazendo movimentos agora, e um dos comportamentos que eu vi que eu também acho que foi uma coisa que voltou um pouco, bastante em mim, que eu tinha bem alto lá em 2007, que voltou agora, é a independência e autoconfiança. Pelo fato de eu estar resgatando outras pessoas, contatos, e isso também me ajudou bastante nesse momento do meu negócio.
Vocês estavam conversando antes, até eu pensei, pô, zona de conforto, né? Também é uma frase muito usada ultimamente. No Empretec tradicional, você sai da zona de conforto, mas no Arena nem existe essa zona de conforto. Não dá nem tempo. Você tinha voltado pro casulo, mas o casulo explodiu, pelo visto. Não, explodiu na hora. Eu falei no final, eu falei, olha, explodiu mesmo. E foi bem bacana, porque mostra isso ali, para você ali, e você no seu dia a dia, né? É muito dinâmico, né? As coisas acontecem numa velocidade que não dá tempo, realmente, né? Sim. E aí, isso é o dia a dia lá fora. A gente vivencia isso lá fora. Então, se a gente não toma as decisões, se a gente não analisa, não tem uma análise estratégica do negócio, o mundo corporativo lá já consumiu, o concorrente já passou na sua frente e você acaba não se dando conta. E no Arena é isso que a gente vivencia. Os games proporcionam isso, essa necessidade de ter agilidade na tomada de decisão, só que de forma mais estratégica. Sensacional. Quem está assistindo a gente agora, imagina que a pessoa está aqui, olhando para você, Day, falando assim, tá bom, Daiane, me desafie, me fale, me convença, por que eu tenho que fazer o Empretec Arena? Me dá alguns motivos. Olhando para eles, por favor. O motivo que eu acho que é importante ressaltar é você que sempre pediu para que pudesse fazer o Empretec de novo, né? Nós temos vários pedidos. Eu posso fazer de novo, acabei de fazer, eu quero fazer de novo, quero reviver. Tá aí a oportunidade. Essa é a oportunidade de você revivenciar a sua experiência no Empretec. Só que agora, muito mais desafiador. Você não perde por esperar, viu? Tá vendo? Mais uma ameaça, vocês ganharam mais uma ameaça. Vocês tomaram uma ameaça da Andréia no começo e agora da Daiane. Gente, vocês precisam fazer o Empretec Arena. Eu já estou ansioso aqui. Eu queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês, começando com você, Luciana. Também falando pra gente assim, alguma mensagem para quem está assistindo a gente, de incentivo mesmo para participarem, como que isso, mais uma vez, mudou sua vida, como que o curso mudou sua vida e como pode mudar deles. Você que está assistindo, convido a se desafiar e vir fazer o Empretec Arena. Você que é empreteco e também quer revisitar todas as 10 características e os 30 comportamentos do empreendedor, vem para o Arena, porque lá você vai vivenciar na prática de uma forma bem intensiva, bem ágil e bem gratificante para que você possa colocar no dia a dia do seu negócio, como eu estou colocando no meu. Muito obrigado, Day, muito obrigado, Lu, pela participação de vocês. E vocês estão assistindo a gente agora. Vocês querem participar do Empretec Arena? Basta procurar o Sebrae mais próximo, fisicamente nos escritórios regionais, nas unidades do Sebrae aqui, procurem informações sobre o Empretec Arena. Ou se não, liguem na nossa central de atendimento no 0800 570 0800. O telefone está aqui na tela, mas eu vou repetir para vocês. 0800 570 0800. Muito obrigado a todos e todas e nos vemos no Empretec Arena.